Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez para a gente falar do que interessa. Nosso segundo episódio aqui falando sobre Copa do Mundo, nesse nosso quadro aqui de esportes. Hoje mais uma vez falando sobre futebol, sobre o assunto do momento, Copa do Mundo. Vamos falar do que interessa, né? Vamos falar de Copa, o que tá rolando agora. Então hoje vamos passar bastante aí sobre essa primeira rodada que acabou na quarta-feira, falar sobre as surpresas, as zebras, falar sobre o Brasil também, que jogou na sexta. Não foi muito bem, não, mas, né, vamos falar sobre isso também. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao Metan Studios. Aqui o antigo Descomplica, né? Passando por essa reformulação. Se você não entendeu, ainda dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, dá uma olhada no nosso primeiro episódio ali. A gente falei um pouquinho, eu falei, né, um pouquinho sobre isso, sobre um pouco dessa mudança. Então a gente ainda tá acostumando, então, mas mesmo assim, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer ter você aqui comigo até o final aqui pra gente falar sobre Copa e falar bastante sobre o nosso Brasilzão, tá bom? Então, começando, né, essa primeira rodada acabou na quarta-feira, tivemos os primeiros 24 jogos, algumas surpresas, algumas zebras. E, cara, uma Copa muito divertida de assistir, se assim podemos dizer. Até agora, pouquíssimos jogos assim ruins. Eu consegui acompanhar boa parte dos jogos é do fim da tarde pra noite, então deu pra acompanhar legal. A grande maioria dos jogos e teve jogo até de madrugada aí esses dias. Vem tendo jogo de madrugada, então, pô, tem bastante jogo, mais jogo, né, do que as outras Copas, assim como a gente disse no programa passado. E, cara, tá muito legal. O nível de jogo tá muito alto. As seleções teoricamente mais fracas também desempenhando um futebol bem legal de assistir. Os jogos com as seleções menores, não tá tendo mais bobo no futebol nessa Copa, então é algo que tá sendo bem divertido de acompanhar. E vamos dar pelo primeiro aqui um giro pela por essa primeira rodada, né? Falar um pouquinho sobre os jogos, os placares ali, dar uma conversada, né? Falar um pouco sobre as zebras que a gente teve, também as surpresas, né? Tem bastante time aí surpreendendo. A gente não esperava muito e tá surpreendendo, e também surpreendendo negativamente também. Então vamos estar falando um pouco sobre isso. Começando, né, pelo jogo de abertura da Copa, que foi México e África do Sul. Foi um jogo legal, um jogo truncado, bem nervoso também, acho que por ser a abertura, mas foi um jogo bacana. O México venceu por 2-0 a África do Sul, né? E saiu aí liderando seu grupo, assim como também no mesmo grupo Coreia do Sul e República Tcheca, que o jogo foi 2-1 para a Coreia do Sul. Foi um jogo bem legal também, se não me engano, esse jogo foi à noite. Foi o último jogo da noite, cara, foi um jogo bem legal. A, a Tchequia abriu o placar, a Coreia do Sul virou, cara. A Tchequia, todo lance de ataque deles, jogada aérea, muito perigoso. Era até engraçado que todo lance de bola na área, cruzamento, até lateral eles estavam jogando na área, o famoso latereio, né? E a bola tava indo na área e era quase gol. O goleiro da Coreia salvou um monte de vezes. Mas no fim a Coreia virou o jogo. Ali no finalzinho do segundo tempo, se não me engano, aos 40 do segundo tempo ali mais ou menos. A Coreia fez o gol da virada 2-1 e foi assim até o fim do jogo. Sendo assim, também ganhou aí no seu grupo Canadá e Bósnia. Aí a nossa segunda sede, né? Entre México, Canadá e Estados Unidos, as três sedes dessa Copa. O Canadá, surpreendentemente, é, empatou o jogo com a Bósnia, né? 1-1 também. É um jogo também difícil, truncado, mas um jogo foi legal, um jogo muito movimentado. A Bósnia abriu o placar, o Canadá martelou boa parte do jogo, ficou boa parte do jogo com a bola, eh, atacando muito o time da Bósnia. O time da Bósnia, depois que fez o gol, ficou mais atrás, mas ainda assim o Canadá muita bola, algumas bolas na trave, algumas defesas do goleiro, mas no final ali conseguiu fazer 1-1 e quase vira ainda no fim do jogo, mas começou a sua estreia aí nessa Copa, como sede, empatando em casa em 1-1. Aqui a primeira surpresa, né? Catar e Suíça também do grupo do Canadá. O jogo acabou 1-1, né? Uma grande surpresa, até porque o Catar foi a sede da Copa de 2022, né? A última Copa. E não tinha ganho nenhum jogo, né? É um time bem abaixo, bem inferior aos demais e sofreu bastante e conseguiu arrancar um empate com a Suíça. Saiu perdendo,
né? Na verdade, perdeu o jogo inteiro praticamente. E foi empatar só no último lance do jogo. O Qatar aí garantindo seu primeiro ponto em Copas. E aproveitando, né, a- o último lance do jogo ali para conseguir fazer isso. Um jogo bem legal, bem emocionante. Essa história aí do Qatar. Agora vamos para o próximo grupo, grupo C, falar sobre o jogo do Brasil. Placar, né? Foi 1-1. É, vamos falar mais sobre o jogo do Brasil depois, mas o Brasil foi 1-1 com o Marrocos. Haiti e Escócia, que mais um jogo que foi muito legal, muito movimentado. É, o Haiti perdeu de 1-0, a Escócia ganhou de 1-0 do Haiti. Mas olha, não merecia, viu? Fiquei até bem surpreendido, bem surpreso ali com o time do Haiti. Esperava bem menos, na verdade. Acho que todo mundo, né, esperava um pouco menos. é, Não vou dizer desse jogo, porque acho que a Escócia era bem favorita mesmo, ganhou sendo favorita, mas da equipe do Haiti. Acho que foi um jogo bem atípico, assim. Eles, igual eu falei, surpreenderam mesmo, porque a gente, sem querer desmerecer os outros, né? Julgando, bem julgando mesmo ele pela capa, sem conhecer, sem assistir nenhum jogo. Mas a gente espera menos, a gente espera um jogo mais, vamos dizer assim, feio, né? Um jogo mais atrás, retrancado, esperando o outro time jogar. Mas não foi isso, não. O Haiti propôs o jogo e, olha, só não fez gol por falta de sorte mesmo, porque teve muita chance, teve boas oportunidades, dominou o jogo em algumas partes, jogou muito bem, mas acabou sofrendo um gol ali, um gol meio feio do time da Escócia, o gol, vou até dizer ele meio sem querer, porque foi um gol contra, né? Acho que o gol foi dado para o jogador da Escócia, mas o gol foi contra ali, a bola desviou, foi pro gol. E a Escócia não estava dando tanto perigo assim, o Haiti deu mais perigo que a Escócia, mas acabou infelizmente pecando ali na hora de finalizar. Na hora de fazer o gol foi o que faltou pro Haiti, mas foi a primeira surpresa aí logo no segundo dia, no terceiro dia de Copa. Já a nossa primeira surpresa é o time do Haiti. Claro, o Catar também, né? O próximo jogo, aí sim, né? Grupo D, a outra sede, Estados Unidos e Paraguai. 4 para os Estados Unidos, 1 para o Paraguai. Esse foi um jogo que acho que todo mundo esperava mais da equipe do Paraguai e bem menos da equipe dos Estados Unidos, né? Vindo olhando muito de retrospecto, né? Os Estados Unidos nos últimos anos têm deixado muito a desejar nessa questão aí do futebol com os pés, né? Porque o futebol que eles dominam lá é com as mãos, né? O outro futebol, futebol americano. E surpreendeu muito, jogou muito bem, não sentiu a estreia, dominou completamente a equipe do Paraguai, que vinha bem, vinha de bons jogos, vinha de uma sequência sem perder. É, Ganhou até do Brasil nas eliminatórias e acho que todo mundo esperava mais do Paraguai, não se sentiu a pressão, mas realmente foi dominado, completamente dominado pelos Estados Unidos, não teve chance alguma. Foi do começo ao fim praticamente os Estados Unidos vencendo. O Paraguai achou um golzinho ali no final, quando já estava 3-0, se eu não me engano. E depois os Estados Unidos acabou fazendo mais um. Até quem fez o gol do Paraguai foi o Maurício, né? O brasileiro Maurício, brasileiro naturalizado do Paraguai, jogador do Palmeiras. Fez o gol do Paraguai. E é isso aí, a primeira, mais uma surpresa, né? E uma surpresa negativa também o Paraguai. Acho que a gente esperava mais, né, da equipe do Paraguai. Não vou dizer que fosse ganhar, mas um jogo mais truncado, um jogo mais difícil. Praticamente só deu os Estados Unidos e não teve muito o que fazer. O Paraguai agora corre, né, contra o tempo aí para tentar classificar, porque perdeu a primeira, saiu atrás. Então já tem que tomar cuidado. Outro jogo desse grupo, Austrália e Turquia. A Austrália ganhou da Turquia de 2-0. Esse foi mais uma surpresa aí, né? Não vou dizer uma zebra, né? Porque a Austrália bem, recorrentemente participa das Copas, né? Mas se você for olhar, né, pelo time, é basicamente uma zebra, né? Porque todo mundo espera, porque se diz muito, né, que essa é uma das melhores gerações aí da Turquia, desde 2002 aí, né, que chegou nas semifinais da Copa, e a Turquia perdeu na estreia de 2-0 para a Austrália que se defendeu praticamente o jogo inteiro, mas, cara, de forma sólida, a Turquia não conseguia chegar no gol, não conseguia chutar. Eram raras as chances claras de gol da Turquia. E em dois contra-ataques, um no primeiro tempo, um golaço até agora um dos gols mais bonitos da Copa, da Austrália. E o segundo gol também no segundo tempo ali, quase caminhando para o final ali, matou o jogo.
E a Austrália se defendeu muito bem, foi a primeira, mais uma surpresa aí. E a Turquia, né, uma decepção, aí uma surpresa negativa, assim como a gente tinha falado. Alemanha e Curaçao, aqui um jogo foi 7-1 para o Curaçao, para a Alemanha, perdão. Curaçao entrou bem no jogo, começou o jogo bem, primeiro tempo ali jogou bem até, na medida do possível. Tomou o gol rápido, acho que, se não me engano, com 6 minutos ali o placar já estava aberto, 1-0 para a Alemanha. E Curaçao empatou com um contra-ataque, um gol bonito. Fez jogo duro com a Alemanha, só que infelizmente ali, né, o time da Alemanha, time bem consistente, aguenta muita porrada, é, bastante entrosamento, então foram martelando, 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 fizeram um gol no escanteio e depois no final do primeiro tempo teve um pênalti para a Alemanha e acabou, né, estabilizando um pouco, não tinha muito o que fazer, tinha que sair pro jogo e aí eles acabaram levando uma goleada aí no segundo tempo, tomaram 4 gols, o jogo acabou 7, mas foi um jogo legal, né? A Alemanha vem forte, vem esperado, né, na verdade, esse jogo da Alemanha, esse resultado, né? Claro, não 7 gols, mas esperava sim uma goleada, até porque Curaçao, né? Primeira estreia em Copas também, um time é, relativamente menor, uma seleção, né? Então, foi um resultado esperado. Costa do Marfim e Equador, outro jogo que foi muito bom jogo mesmo. Costa do Marfim ganhou de 1-0 do Equador. Mas aí, mais um sul-americano, né, que não venceu. Até agora aqui que a gente falando, já foram 3, né? Agora, mais uma derrota, né? Costa do Marfim ganhou do Equador. Gol no finalzinho ali. E um jogo muito legal, muito movimentado. Muito divertido de assistir. Mais um bom jogo da Copa. E o Costa do Marfim saiu aí ganhando. Agora, um dos melhores jogos da Copa, Holanda 2 e Japão 2. Esse foi até agora um dos jogos mais legais de assistir, de melhor desempenho assim dentro de jogo, de duas seleções que queriam jogar, que era um jogo lá e cá, muito contra-ataque, muita força, muita habilidade. E a Holanda abriu o placar, o Japão empatou, a Holanda fez o 2-1 e o Japão empatou ali no finalzinho do jogo, de novo, né? A Holanda que vem bem, se espera, né, que vá bem nessa Copa. Tem um time legal, mas o Japão também tem um time muito bem treinado, muito bom. E tem tudo para surpreender também nessa Copa. Foi um dos melhores jogos até aqui, dessa primeira rodada, então foi bem divertido de assistir. E, e é isso aí. Próximo jogo, Suécia e Tunísia, aqui 5 para Suécia, 1 para Tunísia. Outro jogo que foi bem movimentado, tinha tudo para ser um jogo ruim, né? Vamos dizer assim, né? Olhando assim, pensando, pô, Suécia e Tunísia, é o que muita gente estava esperando aí, mas foi um jogo muito legal também, muito bom. É, não foi. O placar ele mente um pouco de como foi o jogo, né? O jogo foi bem truncado ali. ah, Durante, vamos dizer aí, uns 70 minutos, 75 minutos. Depois disso aí a Suécia deslanchou, né? Foi fazer 2, 3 gols ali no final do jogo e matou o jogo. Foi um jogo bem legal também. E aí, goleada, a Suécia começando bem. E a Tunísia, né? Que teve dificuldade pro Brasil aí nos amistosos ano passado e acabou tomando uma goleada. Bélgica e Egito empataram por 1-1. O Egito saiu ganhando, mas ali caminhando para o fim do jogo, tomou o empate, gol do Lukaku, ele mesmo aquele. Entrou no finalzinho, não no finalzinho, né? Ele acho, média ali nos 30 minutos. Empatou o jogo. O Egito que veio bem, jogou bem pra caramba, na medida do possível. Jogou até melhor que a Bélgica, eu diria. Teve chance de ampliar o placar, teve chance de fazer mais gol, mas acabou desperdiçando. E aí, quem não faz, leva o jogo também 1-1. Outro jogo bem legal foi Irã e Nova Zelândia, 2-2. Esse foi aí um jogo bem divertido de assistir também. Os dois times jogando pra frente, arriscando. Mais um jogo divertido. Agora, né, a maior zebra até aqui, Espanha e Cabo Verde. O jogo acabou 0-0. Foi um jogo bem diferente, assim, de assistir, né, cara? Cabo Verde, primeira Copa do Mundo também, estreia em Copas, logo com uma campeã mundial, né? Uma das favoritas ao título, né? Como a gente tava falando até aqui no último programa. E conseguiu segurar o empate e de forma, não vou dizer heróica, porque às vezes falando heróica a pessoa pode achar que foi injusto, né? Ou foi sorte, mas
de um trabalho muito bem feito da defesa de Cabo Verde. Não, praticamente ali sofreram, claro, né? A Espanha dominou o jogo inteiro praticamente, o jogo inteiro praticamente no ataque, tocando em bola em volta da área, mas uma marcação assim difícil de ver, de conseguir segurar um time como a Espanha, que é um time diferente. Claro, a Espanha começou o jogo sem Nico Williams, sem o Yamal, que entraram só ali no segundo tempo, na metade do segundo tempo. Mas mesmo assim, o que foi o destaque do jogo foi o goleiro, né, de Cabo Verde, o goleiro Vozinha. Fez várias defesas, algumas defesaças. A Espanha meteu bola na trave, obviamente, né? Mas comparando, né, a diferença dos times, né, Cabo Verde segurou muito bem, conseguiu se defender bem. E no final ainda teve uma chance de fazer o 1-0 ali no escanteio, mas acabou o goleiro defendendo, não subiu tão bem o zagueiro. Mas uma defesa muito sólida, os zagueiros jogaram muito, não deixaram passar nada ali, foram raras as chances da Espanha, realmente claras ali de gol, mas conseguiu segurar bem e esse também foi o primeiro 0-0, o primeiro e o único 0-0 da Copa até agora nessa primeira rodada. Outro jogo de Sul-Americano, Arábia Saudita e Uruguai. A Arábia Saudita que abriu o placar, fez 1-0 no segundo tempo e o Uruguai empatou ali no finalzinho do jogo, já estava nos acréscimos, empatou o jogo, quase perdeu aí mais um time sul-americano que não venceu nessa primeira rodada. Foi um jogo truncado, foi um jogo difícil. Os dois times que estavam tentando propor o jogo, atacar bastante. E acabou sendo um empate até que justo ali, mas acho que dava para o Uruguai. O Uruguai não podia deixar escapar essa vitória. França e Senegal, outro jogo que foi bom. França ganhou de 3-1. Senegal teve muita chance de ganhar esse jogo, na minha visão, do primeiro tempo. Perderam muitos gols, tiveram gol anulado, mas muita chance perdida e contra um time desse que tem um poder de ataque, aí um dos melhores do mundo, fica difícil, né? Foram punidos aí 2 gols do Mbappé, um sendo um golaço absurdo de fora da área. A França começou ganhando, e o Mbappé querendo muito a artilharia, né? A artilharia das Copas aí chegando atrás aí agora com 14 gols. Quase chegando ali no Ronaldo e quase chegando no Klose, que tá com 16 também. Iraque e Noruega, a Noruega ganhou de 4-1. Um jogo tranquilo até. O Iraque tentou responder ali, empatando o jogo, mas depois a Noruega, ao natural, foi vencendo. É que o próximo jogo, Argentina e Argélia, foi 3-0 para a Argentina, 3 gols do Messi. Um jogo difícil também para a Argentina no primeiro tempo. Fez um gol, teve um gol anulado no começo, a Argélia também teve um gol anulado, mas ainda no primeiro tempo o Messi fez 1-0, parecia que ia ficar muito por isso, mas fez mais 2 gols, fez o primeiro aí hat-trick da Copa e igualou o Miroslav Klose com 16 gols, então agora o Messi é, junto com ele, o maior artilheiro da Copa, das Copas até agora. Provavelmente vai passar, né? Essa que deve ser a última Copa dele, então vai terminar com chave de ouro. Ganhou a última e vai virar o maior artilheiro nessa, mas o Mbappé vem atrás aí, querendo muito também chegar nesse posto. Tivemos também Áustria 3, Jordânia 1, um jogo muito legal também. Aqui mais uma surpresa, uma zebra, né? Portugal 1 e Congo também 1. Foi um jogo bem abaixo da seleção de Portugal. Um jogo bem ruim até, eu diria, taticamente falando. Os jogadores não conseguiam desempenhar, a bola não chegava no Cristiano Ronaldo condições de fazer um gol. Ele teve 2 chances ali de fazer, acabou errando, foi meio travado ali, mas perdeu. Mas parece que o time não vou dizer que não se gosta, mas não tem muito entrosamento. Falta entrosamento pro time de Portugal, acho que o treinador também algumas escolhas erradas. E acabou empatando com o Congo em 1-1. Aí mais uma zebra, né? Podemos dizer. E Portugal, né? Começando mal mais uma vez na Copa do Mundo. Colômbia 3, Uzbequistão 1. Um jogo bem legal também. Colômbia matou o jogo ali no finalzinho do jogo. Inglaterra e Croácia, 4 para Inglaterra, 2 para Croácia. Esse foi um jogo muito bom, muito movimentado. Os dois times para frente, querendo o jogo. Inglaterra fez 1-0, Croácia empatou, Inglaterra fez 2-1, Croácia empatou, 2 gols do Kane ainda errou um pênalti, o pênalti voltou, fez o gol, depois fez um gol de cabeça, Croácia empatou e no segundo tempo aí
A Inglaterra fez 2 gols e matou o jogo. E Gana 1, Panamá 0. Esse foi um jogo também. Esse foi um jogo mais truncado, mais difícil. E o Gana acabou fazendo o gol ali nos minutos finais ali dos acréscimos. Bom, esse foi os 24 jogos da primeira rodada. Igual eu falei, foi uma primeira rodada muito legal, muito divertida de assistir. Acho que uma surpresa até aqui. Acho que uma das melhores Copas dos últimos tempos, particularmente uma das melhores que eu já assisti. Com muito jogo bom, assim, difícil você ver, foi difícil ver um jogo ruim, eu vi praticamente todos os jogos, alguns não consegui ver inteiro, mas a maioria eu consegui ver, e cara, foram jogos muito legais, assim, muito, que você não fica entediado de assistir, óbvio, né, tem momentos e momentos das partidas, mas que tiveram muita, vamos dizer assim, muita emoção, e foi bem legal de assistir, acho que essa primeira rodada surpreendeu bastante a todo mundo. Até por ter mais seleções, ter seleções menores, que teoricamente seriam jogos de menor intensidade, menor qualidade, mas surpreendeu bastante. E acho que tem tudo aí para continuar sendo uma Copa muito legal, até porque, né, agora vai ficando mais difícil, o time buscando a classificação, já pode classificar agora na segunda rodada, tem que se salvar para ir para a última rodada com chance de classificar ainda. Claro, ainda essa Copa ainda classifica os 8 melhores terceiros, então tem mais chance de classificação. Então acho que a gente vai ver muita zebra e muita surpresa aí nesses playoffs, né, 16 avos de final. Bom, falando um pouco do jogo do Brasil agora. O Brasil que empatou em 1-1 com o Marrocos. O Brasil saiu atrás, tomou gol aos 21 com o Salibari e empatou ainda no primeiro tempo com o Vini Júnior aos 32 minutos. Acho que foi um jogo abaixo do Brasil, na minha visão, muito abaixo do que se espera do elenco que tem. Acho que o fator estreia da Copa atrapalhou bastante ali. Alguns jogadores sentiram bastante, né? Vamos dizer ali Bruno Guimarães, o meio-campo principalmente, ali com Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, até o Casemiro, na minha visão ali foram os 3 piores do Brasil ali por boa parte do primeiro tempo, né? Lucas Paquetá, que errou muito passe, tava completamente perdido, fora de posição. Ele começou jogando o primeiro tempo pela direita, ali basicamente puxando como um ponta, né, mas não jogando na ponta, um meia pela direita. Depois foi para a esquerda, depois jogou mais no meio e não jogou bem em nenhuma posição, ao meu ver, né. Ele teve ali um lance de destaque ali no fim do primeiro tempo, que construiu a jogada, deu um chapéu, quase fez um gol de voleio, um golaço até, o goleiro defendeu. Mas, ao meu ver, foram os 3 piores aí, tanto que o Casemiro tomou cartão, saiu no intervalo, o Paquetá depois foi substituído também. O gol foi basicamente uma falha coletiva, com, o Paquetá perdeu muitas bolas ali no meio-campo, tentar sair jogando, muito passe errado. Vou ter que tomar uma água aqui que o negócio tá ruim. Muito passe errado do Paquetá, o Casemiro dando muito bote errado, a marcação estava errada. Tanto que o primeiro gol, o gol do Marrocos, saiu num contra-ataque, né, com a falha uma, uma troca de passes ali equivocada. O Paquetá dominou errado, tocou errado. O Marrocos recuperou a bola, lançamento, a bola foi nas costas do Gabriel Magalhães e do Marquinhos, que também falharam. Então foi uma falha coletiva no gol do Marrocos, né? O Alisson saiu errado, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães marcaram errado, o Marquinhos deixou o cara correr, o Gabriel Magalhães não viu a bola, e foi uma sequência de erros e o Brasil tomou o gol. Mas depois, 10 minutos depois, o Vini, com um golaço, conseguiu empatar o jogo. E aí o Brasil foi o melhor momento do Brasil depois do gol. O Brasil meteu uma pressão, conseguiu jogar, mas não durou muito, acabou o primeiro tempo. E o segundo tempo foi bem morno, a gente teve algumas chances. O Rafinha teve uma chance de fazer o gol, acabou perdendo. O Rafinha, que na minha visão está muito mal, e eu acho também que muito mal e muito mal aproveitado também. Jogando como basicamente atacante, segundo atacante ali. E eu acho que ele rende mais pelas pontas, mas, né, é o que o professor escolheu, então não tem muito o que fazer. E também o Igor Thiago, na minha visão, foi mal, perdendo um gol ali no começo do jogo, que o Vini dá o cruzamento, ele erra a cabeçada, né? Tinha total condição de fazer o gol, tava sozinho na pequena área, e ele conseguiu errar a cabeçada e perdeu a chance, né? E
em seguida nós não em seguida, né, mas depois nós tomamos o gol. O Brasil joga na sexta às 9h30 contra o Haiti, né. Tem expectativas de algumas mudanças no time, vem falando muito de Luiz Henrique, de Ryan, de começar o jogo sem Rafinha, mas, talvez com Martinelli, vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente eu acho que vai manter a base aí desse time do primeiro jogo, com Igor, Thiago na frente, Vini, talvez uma surpresa ali com o Luiz Henrique ou Ryan, mas eu acho que não vai fugir muito disso, acho que o meio-campo também vai ser a mesma coisa, acho que a única coisa que vai mudar ali vai ser o Danilo na lateral, eh, no lugar do Ibañez, que também não foi tão bem nesse primeiro jogo, acho que o fator, igual eu falei, o fator estreia atrapalhou bastante alguns jogadores, mas, acho que esses principalmente. O Neymar voltou a treinar agora, com bola, voltou a treinar no campo, essa semana ele já começou a treinar. A tendência é que, como o jogo é amanhã, né, eh treine não, ele não vai para o jogo amanhã, vai ficar treinando. O grupo volta do jogo no sábado, ele treina com o grupo na academia, e no domingo a tendência é que ele volte a treinar aí sim em grupo, fazer os treinamentos de força, em campo, igual todos os outros jogadores, e vá para o jogo contra a Escócia na quarta-feira, mas também é uma incógnita por esse curto espaço de tempo, né, entre como o primeiro treino vai ser no domingo, provavelmente só vai ter domingo, segunda e terça, então eu acredito que ele vá para o jogo, mas acho difícil que vá jogar, se for jogar alguns poucos minutos, até porque acho que não vale tanto o risco, né, tendo aí em vista, o mata-mata da Copa chegando. Um assunto muito falado também agora nessa última semana, né, desde o jogo do Brasil, foi o Endrick, que mais uma vez, né, acabou não entrando, não sendo aproveitado. Um jogo pedindo alguém como ele, né, com poder de decisão, um atacante. Teve muitas vezes ali nos ataques do Brasil, às vezes que o Brasil conseguiu sair para ataque, sair bem, faltou um atacante, faltava um pezinho a mais ali para completar pro gol. O lance mesmo do próprio Rafinha, que eu comentei agora há pouco, Rafinha perdeu o gol. Claro, não foi, nossa, um gol perdido, o maior gol perdido do jogo, não foi, mas é uma chance que se tivesse alguém como o Endrick, era a chance maior de ser gol na minha visão. É uma bola de frente, na perna boa, que ele basicamente recuou pro goleiro, e se fosse o Endrick, acho que a chance de ser gol ali teria sido grande, mas agora não adianta chorar, né, pelo leite derramado já foi. Só acho que o Endrick merece mais oportunidade, porque ele é o cara que tem a estrela que a gente tá precisando há muito tempo, eh porque, igual nas últimas Copas, quem resolveu foi o Neymar, mas não adiantou muita coisa, né, porque o time não correspondeu e acabou não dando certo. Mas, acho que esse cara é o cara que pode ajudar a gente também. Ainda consigo ver ele e Neymar jogando junto ali, ainda nessa Copa e dando certo, fazendo acontecer. E quem sabe levando a gente, né, para o Hexa. Mas para isso muita coisa ainda tem que mudar. O estilo de jogo eu acho que tem que mudar. Essa formação que o Brasil vem jogando, acho que não é a melhor, que vai extrair o melhor dos nossos jogadores. Mas é aquela coisa, né? Por isso que o Ancelotti é treinador e eu tô aqui falando sobre ele, né? Porque se eu entendesse mesmo, tava lá no lugar dele, obviamente. Mas é isso, agora a gente tem que confiar, acreditar que vai dar certo, né? O jogo contra o Haiti acho que não vai ser muito fácil, pela questão de nós termos empatado o primeiro jogo. É uma pressão por ter que ganhar. O Haiti não é bobo, não é bobo, não é um time horrível que você vai lá e vai falar: "Ah, vamos ganhar de 5-0", não, pode acontecer, obviamente, pode acontecer qualquer jogo, pode ser uma goleada, mas não acho que vai ser. Acho que vai ser um jogo difícil, bem truncado, bem difícil. Eu acho que o Brasil vai ganhar sim, com tranquilidade, mas acho que vai ser um jogo difícil e truncado até fazer um gol. Eh, e eu acho que depois que fizer um gol aí, provavelmente o jogo vai ficar um pouco mais fácil, não vou dizer deslanchar, porque eu acho que não vai ter muitos gols, mais que uns 3-0 aí dá pra 3-0, 4 talvez, o Brasil consiga fazer, mas vai depender muito de como for o começo, o primeiro tempo, quão truncado for o jogo. Então acho que esse é um jogo tão difícil quanto o primeiro em questão de nervosismo, né, porque tem que sair essa vitória e isso acaba atrapalhando, se não sair o gol, não saiu o gol, não saiu o gol, for para o segundo tempo sem sair o gol, vai chegando no fim sem sair o gol e acaba igual como foi contra a Costa Rica aquela vez em 2018, o Brasil martelou, 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 tendo empatado o primeiro jogo já, mas conseguiu lá nos acréscimos fazer 1-0, depois matou o jogo com 2, mas,
Eu acho que tem como ser um cenário bem parecido com esse, mas eu acho que, obviamente, o Haiti é um pouco mais fraco. Mas, né, futebol, é jogado os 90 minutos, então não tem como prever nada. Bom, então, né, finalizando aqui nosso segundo programa, as considerações aqui só lembrando, né, da que eu tinha falado, das surpresas e zebras, as surpresas principais até agora é Haiti, Austrália, Cabo Verde e a República Democrática do Congo, o Congo que empatou com Portugal. O Haiti, que mesmo perdendo, na minha visão, foi uma surpresa pelo fato da gente achar que seria uma. Todo mundo imaginar que fosse vamos dizer assim, um saco de pancada, né? Obviamente, da mesma forma deles jogando bem, pode acontecer de perder as 3 partidas, e faz parte, acontece, mas uma surpresa positiva por realmente tentar jogar, por não abdicar do jogo e querer jogar e jogar bem, e ter jogadores ali de qualidade que podem resolver. Infelizmente, ali naquele jogo só faltou o gol mesmo, porque eles jogaram muito bem, conseguiram se segurar, tinham boas jogadas no ataque, deram sorte de a bola não ter entrado, mas esse é o jogo, não tem muito o que fazer, né. Bom, mas agora é isso aí, né, agora é torcer pelo nosso Brasil, estamos aqui no traje aqui, tá um pouco frio hoje, mas continuamos aqui do Brasil, aqui no nosso cenário aqui, mostra aí nosso cenário aí pra todo mundo, estamos no clima aqui da Copa, TV, muitos enfeites, torcendo pelo Hexa e, bom, a gente espera que realmente venha. Agora, começando essa segunda rodada aí, vamos ver como é que vai ser, se vai manter o nível, se vai diminuir, se vamos ter mais gols, se vamos ter mais zebra. Agora, como eu falei, a segunda rodada tende a ser mais emocionante, porque é meio que um tudo ou nada, ou ganha, ou empata pra ir pra última rodada valendo tudo, ou já tá fora. Então, acho que vai ter muito jogo legal aí também. E vamos ver se nosso Brasil agora resolve deslanchar, igual foi com a Argentina na Copa de 2022, que perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita e depois disso deu certo, deu tudo certo para os irmãos. Torcer que seja assim quando com a gente também. Acho que a gente tem total condição de chegar e só falta só alguns ajustes ali, a gente com certeza vai chegar e se chegar, não pode deixar se chegar. Porque as últimas Copas a gente parou nas quartas, porque se deixar chegar, a gente papa, hein? Não adianta. Não deixa chegar não. O Hexa tá vindo, pode ficar tranquilo. Tá, muito obrigado, gente, por ter acompanhado até aqui. Mais uma vez, falando sobre Copa do Mundo, debatendo um pouco, dando algumas opiniões. E vamos ver se o Ancelotti escuta um pouco o que eu tô falando, né? Botar no jogo de sexta-feira pra gente sair vitorioso, assim também como contra a Escócia. E é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, um prazer estar falando com vocês, obrigado por estar acompanhando a gente. Segue a gente lá no Instagram, metam.studios, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, deixa sua opinião também, fala comigo, vamos estar respondendo aí nos próximos, tá bom? Então é isso, foi um prazer, muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.